Olá! Hoje nós vamos conversar sobre como trabalhar a temática dos povos indígenas de uma forma adequada, sem que você recaia em estereótipos ou reproduza preconceitos contra a diversidade indígena no Brasil. Fica comigo e você vai aprender um pouco mais sobre esta temática tão importante para a educação brasileira. Hoje nós vamos conversar sobre como trabalhar a temática dos povos indígenas com as nossas crianças nas escolas não indígenas. Muitas pessoas têm me perguntado o que é adequado fazer, como eu devo trabalhar, que conteúdos eu devo abordar, aonde eu posso encontrar materiais adequados, ou que abordagem eu devo fazer para que eu não recaia em preconceitos, para que eu não reproduza estereótipos, para que eu não cometa violências contra os povos indígenas do Brasil e para que as crianças não aprendam conhecimentos descontextualizados da realidade vivenciada pelos povos indígenas no Brasil hoje. E eu vou dar algumas orientações como educadora, como antropóloga indígena, que trabalha com essa temática há quase 30 anos. Bom, primeiro, mostre que o Brasil é diverso. O censo do IBGE de 2010 apontou que no Brasil há cerca de 305 povos indígenas, 274 línguas faladas e uma população de cerca de 900 mil pessoas. Dessas, quase 40% estão nos contextos urbanos. Então, a primeira coisa que você vai mostrar é a grande diversidade dos povos indígenas vivendo em aldeias e em contextos urbanos. Contextualize quais são os povos indígenas que vivem no seu estado, no seu município ou nos municípios vizinhos. Identifique, pesquise, busque conhecimentos sobre aspectos da história desses povos, onde eles estão, de onde eles vieram, qual a língua que eles falam ou as línguas faladas por eles. Eles estão na cidade, eles estão em aldeias, essas aldeias são demarcadas ou não? Quais são as principais atividades de subsistência? Essas pessoas, elas costumam interagir com as escolas, elas estão estudando nas escolas não indígenas, elas têm educação escolar indígena própria. Então comece identificando quais são os povos indígenas mais próximos da sua localidade, do seu município, da sua comunidade ou mesmo que vivem no seu estado. Depois de pesquisar sobre esses povos, conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura deles, veja se é possível conhecer uma aldeia. Converse com as lideranças, entre em contato com essas pessoas nas suas comunidades, articule uma visita. Se não for possível conhecer uma aldeia, convide uma liderança, uma professora ou um professor indígena para conversar com seus alunos, para fazer um bate-papo, para que ele conte como é a vivência na sua comunidade, o que eles fazem, que atividades culturais eles costumam desenvolver, que festas eles costumam fazer, em que línguas eles se comunicam. Lembre-se que as pessoas indígenas falam as suas próprias línguas, mas também falam português. Se for possível visitar uma aldeia e nem conversar com uma pessoa indígena devido a distâncias ou por outras questões, procure na internet vídeo de pessoas indígenas falando sobre seus povos. Nós temos diversos intelectuais indígenas e uma disponibilidade muito grande de materiais na internet. Nós temos hoje uma ministra dos povos indígenas, que é a Sônia Guajajara. Tem diversos materiais sobre a articulação dos povos indígenas no Brasil, sobre as marchas das mulheres. Nós temos os filósofos indígenas, antropólogos e educadores indígenas falando sobre isso em palestras, em diferentes momentos e sobre diversas temáticas que podem contribuir muito para a formação política dos seus estudantes sobre a temática dos povos indígenas. Procure os vídeos do Ailton Krenak, do Gerson Baniwa e outros intelectuais, filósofos, pensadores indígenas que fazem a reflexão e a problematização da temática indígena hoje no Brasil. Com as crianças menores da educação infantil, trabalhe imagens que mostrem essa diversidade dos povos indígenas. Identifique os nomes desses povos. Mostre para elas que os povos indígenas estão se formando nas universidades. Leve imagens de pessoas indígenas que estão morando em contextos urbanos, que estão nas aldeias, que estão de terno e gravata, que consomem produtos que você também consome. Não reforce essas imagens de 1500, como nós já discutimos nos vídeos anteriores.
Apresente para eles a cultura material dos povos indígenas, mas não diga que isso é a cultura de todos os povos indígenas. Se você for falar sobre cerâmica, fale sobre os povos indígenas que são ceramistas, porque nem todos os povos indígenas fazem cerâmica, assim como nem todos os povos indígenas desenvolveram a tecnologia da canoagem, por exemplo, da construção de barcos. Alguns povos têm grandes rios nas suas terras indígenas, outros sequer têm disponibilidade de água ou mata, como muitos dos povos indígenas que vivem no sul. Então, quando você for falar, por exemplo, da cultura material e você optar em trabalhar cerâmica, fale sobre os Assurini do Xingu, que desenvolvem milenarmente a tecnologia da produção cerâmica e que tem uma disponibilidade muito grande de materiais na internet que você pode mostrar e que você pode também trabalhar essa tecnologia, mas situando, contextualizando que pertence a um determinado grupo, que simbologia e que significados essa cerâmica tem para esse grupo. Lembre-se que cultura é teia de significados e ela só pode ser compreendida a partir do seu contexto. Então, de nada adianta você trabalhar cerâmica se você não contextualizar, se você não mostrar qual é o significado e a importância dessa cerâmica para um determinado povo, para um povo específico. Dentro da temática da cultura material, você também pode trabalhar a cestaria. Se você está na região sul e sudeste, você vai ver que os povos Caingangue e Guarani produzem uma variedade muito grande de cestarias, produzidas a partir da taquara, produzidas a partir de cipós, de matérias-primas muito diversas, que incorporaram nas suas cestarias tintas coloridas e formas adaptadas para, inclusive, atender ao comércio, porque boa parte da renda dessas famílias vem da venda de cestarias, das tuias, dos cestos, das peneiras. Quando você for falar sobre os povos que comercializam as suas cestarias nas cidades, o que é muito comum na região sul e sudeste, mostre que esses povos trabalharam muito para produzir esses materiais. Mostre que esses povos, que essas pessoas, essas mulheres, essas crianças, elas estão fora das suas comunidades e elas precisam ser tratadas com respeito, elas precisam da atenção do poder público, porque elas estão ali buscando uma fonte de renda alternativa. Muitas dessas pessoas que não estão nas suas comunidades trabalhando nas suas roças ou mesmo fazendo outras atividades, foram impedidas de fazê-las justamente porque essas terras foram devastadas, foram destruídas, não existe mais mata, não tem possibilidade de caçar. Então outras alternativas econômicas estão sendo pensadas. Quando você for falar sobre pinturas indígenas, não trate isso como um enfeite, porque as pinturas indígenas são parte das identidades culturais dos povos indígenas. Cada povo tem pinturas específicas para ocasiões especiais. Cada pintura representa um determinado clã, ela representa um determinado povo, ou clãs e grupos cerimoniais de determinados povos. Então, pintura corporal não é enfeite, não é ilustração. Pintura corporal é parte da identidade cultural de um povo. Você viu que é possível adequar as atividades dependendo da idade, dependendo do nível de aprendizagem das crianças. Com as crianças mais pequenas, trabalhem com a cultura material, trabalhem com os cantos indígenas, mas não aqueles cantos que os não indígenas, que as pessoas inventaram e folclorizaram, cantos como música da Xuxa, essas músicas que, na verdade, só reforçam preconceitos. Procure cantos indígenas, que são parte da vida e dos rituais dos povos indígenas. Os Guarani, por exemplo, têm corais e há muita música Guarani disponível na internet. Você pode mostrar para os estudantes, para as crianças da educação infantil, um canto Guarani, um canto Terena, Caingangue. Você também pode mostrar imagens dos diversos povos indígenas no Brasil. Você pode desenhar um mapa e situar os povos indígenas da sua região, do seu estado, identificando pelo nome e pronunciando de maneira correta os nomes. Lembre que o nome das pessoas, que os nomes indígenas são específicos, são próprios e você não iria gostar se eu falasse o seu nome de maneira errada. Então a pronúncia é muito importante. A escrita, o contato com os nomes indígenas já é o início de uma alfabetização para a valorização da diversidade cultural.